Olá, boa tarde. Estamos aí novamente com vocês, hoje para trazer uma rápida análise das leituras do nosso culto de domingo, que é o segundo domingo no Advento. As leituras, elas são as seguintes. O introito, Salmo de número 50, os versículos 1 a 15. A leitura do Antigo Testamento do profeta Isaías, no capítulo 40, versículos 1 a 11. A epístola da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 4 a 13, e ainda o Evangelho segundo Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Essas então as leituras, e passamos então a uma rápida análise dos textos, começando pelo Salmo introdutório, Salmo 50, versículos 1 a 15. Este Salmo, o salmista procura trazer e descrever bem claramente qual é a vontade de Deus em relação à adoração, ou como nós diríamos hoje, em relação ao culto, a vida de oração do cristão. Deus, ele não quer meros cumprimentos de ritos ou de costumes, tipo aquele: meu avô comprou esse terreno, meu pai construiu essa igreja, meus tios trabalharam aqui, então, portanto, eu tenho méritos nisso aí. O que Deus quer é práticas de adoração, ou seja, uma vida de fé e de frutos. Ou seja, o que nos deve levar à adoração não são os nossos méritos, mas os frutos da fé que nós recebemos de Deus. Então, Deus, ele, aqui nesse salmo, ele questiona e julga o seu povo por ter sido infiel àquela antiga aliança, onde, em vez de confiar em Deus, o povo confia mais nos ritos e nos costumes exteriores. O que Deus quer é um agir em gratidão e não só no cumprimento da lei. Eu vou fazer porque a lei manda, nós vamos fazer porque existe gratidão em nossos corações. O povo de Deus, conforme o texto do Salmo, estava acentuando muito mais os detalhes externos do culto, como objetos e sacrifícios que eles faziam, como se isso fossem propriedades deles. O que o salmista desmente nos versículos 10 a 13, onde diz que tudo é meu, se eu tivesse fome eu não pediria para vocês, tudo é meu. Então esse culto, onde nós queremos apresentar algo como se nós tivéssemos méritos, é pura hipocrisia, e o que Deus ele requer de nós é arrependimento sincero, fé, louvor e gratidão. Isso então é, assim, resumidamente, o que o salmista diz no nosso salmo. A leitura do Antigo Testamento, profeta Isaías 40, 1 a 11, Deus manda o profeta levar uma mensagem de esperança ao povo que estava exilado na Babilônia, levados pelo rei Nabucodonosor, lá por volta de 587 a.C. O povo lá, dominado por mão de ferro pelo rei, um rei pagão, né? Ele foi se enfraquecendo e perdeu inclusive a própria esperança de um dia retornar a Jerusalém, que é a capital do povo e, por sinal, também o orgulho do povo de Israel. E muitos até chegaram a pensar que os deuses da Babilônia eram mais fortes que o Deus de Israel, ou seja, que o verdadeiro Deus, ou então que Deus os havia abandonado por causa dos seus pecados. E então que Deus ele se lembra e envia lá o profeta Isaías para levar uma mensagem de esperança e dizer que Deus estava preparando o terreno para a volta do povo a Jerusalém, o que, por extensão, não deixa de ser também a volta do povo de Deus para o convívio e para o culto de Deus em sincero arrependimento, como foi e sempre é a tônica da pregação de João Batista. Isso então é o que o profeta Isaías nos deixa. E a epístola de Romanos 15, 4 a 13, aqui o apóstolo Paulo procura nos mostrar e revelar qual é o modo de viver de Jesus Cristo e nos propõe esse mesmo modo de viver. Deus nos dá a paciência e a coragem para uma vida em comum com outras pessoas. E aqui o apóstolo Paulo destaca especialmente uma vida com aqueles que não são povo de Deus, ou seja, os de fora.
No caso aqui do Antigo Testamento, Paulo fala nos judeus e naqueles que não eram povo de Deus. E sempre seguindo o exemplo de Jesus Cristo, que acolheu indistintamente a todos aqueles que o buscaram. Isso o apóstolo Paulo deixa bem claro no versículo 7, onde ele diz: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Então, o propósito de Deus é receber o louvor de todos, inclusive dos demais povos chamados não-judeus, ou seja, hoje nós diríamos não-cristãos. Então, esta é uma perspectiva que Paulo traz lá do exemplo de João Batista, onde João proclama a grande mensagem do arrependimento, que não deixa de ser também uma mensagem do Evangelho. E exatamente ali Paulo ele fundamenta toda a sua doutrina, ou seja, para escapar do juízo e da condenação de Deus, nós precisamos do arrependimento e, consequentemente, da sua manifestação. Quer dizer, eu preciso mostrar que eu estou arrependido, e Paulo diz aqui, produzindo frutos dignos de arrependimento. João Batista, ele já na sua época não deixou margem para justificativas e argumentações tais como: nós temos por pai Abraão. Quer dizer, se eu tenho por pai Abraão, então nada impede que eu seja salvo. E por isso João defende que a única forma de alcançar a vida eterna é o arrependimento. A graça e o julgamento de Deus andam juntos. A ira de Deus está próxima, mas próxima a esta ira de Deus, a salvação através de Jesus Cristo. Isso é o que o apóstolo Paulo, resumidamente, então, nos coloca. E, finalmente, o texto do Evangelho, ele fala exatamente sobre a missão de João Batista, né? João Batista veio para preparar o povo de Israel para receber o Salvador Jesus Cristo, para receber o Messias que havia sido prometido a Adão e Eva lá no momento em que foram expulsos do paraíso e que finalmente se cumpre com a plenitude dos tempos. E para um verdadeiro preparo para a receber Cristo, e aí destaca, né, a tônica da pregação de João Batista, o verdadeiro arrependimento. Esta é a temática de toda a pregação do apóstolo de João Batista no Antigo Testamento, justamente porque eles também estavam dizendo que o reino dos céus está próximo e para entrar é necessário arrependimento. Nos seus ensinamentos, ele deixa claro que o povo deveria abandonar a sua própria opinião, deixar de lado aquilo que ele pensa que é verdade e aceitar, isso é farisaísmo, e aceitar aquilo que Deus nos coloca. E enfatizar o verdadeiro arrependimento, a humildade e a exemplo daquele publicano que simplesmente não teve coragem de entrar no templo, mas reconheceu o seu pecado e buscou perdão. E Jesus disse que esse sim mostrou, não só se arrependeu, mas mostrou todo o seu arrependimento e por isso ele foi justificado. E de mais a mais, também o João Batista, o pregador, aquele que veio na frente para preparar o caminho de Deus, ele deixa muito claro que Deus não julga pelos aspectos exteriores daquilo que nós fazemos, tá? Mas, como diz também já do próprio profeta Isaías, Deus não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Eu ouvi dizer que, eu vi e tal. Não, Deus julga pelo coração. Não existe aparências diante de Deus. As aparências podem até existir diante dos homens, mas diante de Deus não existe aparência. Portanto, sigamos a temática e a característica de João Batista: arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Essas então são as leituras. Tenham todos uma boa leitura e uma boa tarde.